Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vicente Nunes, estamos no Arco CB Agro e todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Participe aqui com a gente, interagindo nas nossas lives do Correio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. E hoje aqui no estúdio comigo, Donizete Tokarski, diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, a Ubra Bio. Hoje está difícil. Seja muito bem-vindo ao CB Agro, Donizete. Muito obrigado pela sua atenção, sobretudo nessa semana que saíram números tão bons da agricultura, né, do campo, né, enquanto o PIB brasileiro caiu, a agricultura teve crescimento. A gente viu também que a região centro-oeste, pelos dados do Banco Central, apresentou crescimento puxado pelo agronegócio, enquanto o restante do país teve queda. Ou seja, o futuro do crescimento passa pelo campo, né? Passa. Boa tarde, Vicente, a todos os telespectadores. Eu vejo que o futuro realmente é esse. Eu sou agrônomo, eu acreditei nisso há muitos anos atrás. Né? Fez uma boa aposta, né? E vejo que há uma necessidade ainda de um direcionamento melhor para isso, porque nós somos muito pujantes na produção agrícola. Né? Veja só, a questão da soja. 125 milhões de toneladas de soja produzidas no país. Entretanto, a exportação é de 2/3 disso. Mais de 80 milhões de toneladas são exportadas em grãos. E é preciso valorizar a industrialização nacional. Industrializar mais no Brasil significa produzir com maior diversidade, ter essa verticalização agregando valor ao nosso produto e, consequentemente, gerando muito mais emprego no país, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje. E onde entra o biodiesel nessa cadeia de negócios? O biodiesel é um produto que ele está envolvido em diversas cadeias, não só da soja. Né? Vamos falar bastante da soja, mas vamos falar também do sebo bovino, a gordura animal. Um produto que antes era um passivo ambiental, que era jogado nas beiras das estradas, nos lixões, nos rios, poluindo os rios. O que faz hoje o sebo bovino? Eles transformam em biodiesel. Cerca de 20% do biodiesel que é produzido no Brasil hoje é de gorduras animais. Tem um outro produto que a população ainda pode contribuir significativamente para a produção de biodiesel, que é o óleo de fritura. O óleo utilizado nas cozinhas dos restaurantes, das nossas casas. E muita gente joga na pia, né? Poluindo as redes de esgoto. Exatamente, entupindo as redes de esgoto, entupindo às vezes até o próprio encanamento da casa ou do apartamento, entupindo as vias públicas e jogando isso nos mananciais. E o que faz isso? Cerca de 1 litro de óleo de cozinha polui 25 mil litros de água. Aí, quando nós vamos tomar a nossa água, o que tem que ser feito? Tem que ser feito o tratamento para retirar o óleo que foi lançado. Então, o biodiesel ele é produzido também a partir de óleos residuais. Então, veja, é um produto que ele perpassa por diversas origens de matéria-prima. Falando da soja e de outros óleos vegetais, que não é só soja, pode ser óleo de caroço de algodão, pode ser óleo de dendê, diversos óleos vegetais. Mas o predominante é a soja, por quê? Porque é o produto que tem a maior abundância na produção agrícola nacional. Então, para cada 5 quilos de soja que se esmaga, 1 vira óleo e 4 viram farelo. Ou seja, quando se produz o óleo para alimentação ou para a produção de biodiesel, nós estamos produzindo o produto mais importante na alimentação, que é o farelo, que ele vira ração animal, ele vira... Alimenta o gado. Ovos, vira frango, vira gado, vira uma série de outros produtos para atender a população nas gôndolas dos supermercados. Então vamos começar aqui. O que é o biodiesel? Para a gente entender o que é o biodiesel. Não, o biodiesel... porque muita gente acha que é alguma coisa que vem, sei lá, da mamona, como se falava lá atrás. Tem a ver ou não tem a ver? Tem a ver, mas não é mais, entendeu? Porque houve naquele momento, vamos dizer, uma
uma falsa impressão de que a mamona poderia ser a grande matéria-prima, né, para a produção de biodiesel. E, na realidade, hoje é a soja, é o óleo de soja. Então, o que é o biodiesel? O biodiesel é um substituto do diesel fóssil. E nós podemos colocar nos veículos, no mínimo 30% de biodiesel sem alteração da potência do motor, sem alteração do consumo, só que com outras vantagens. Quais são as outras vantagens? A vantagem de que é um produto nacional, a vantagem de que é um produto que agrega valor, como eu demonstrei há pouco, a vantagem é de que é um produto que hoje é produzido em 14 estados da federação e também em todas as regiões do Brasil. Então, é um produto que ele faz um papel inverso da logística, por exemplo, do diesel, porque o diesel é produzido praticamente somente no litoral do brasileiro. Né? Tem um custo para a distribuição, né? Que esse país é enorme, né? E ainda o Brasil importa 20% do diesel que consome. 20%. Ou seja, nós ainda somos um grande importador de diesel. Ora, para cada litro de biodiesel que nós produzimos no país, que é um produto limpo, eu não tenho aqui um escurinho sujo aqui para poder mostrar que seria um diesel fóssil, né? Mas para cada litro de biodiesel produzido, a gente deixa de importar 1 litro de diesel fóssil. Só que esse biodiesel ele tem uma série de vantagens, além das vantagens econômicas, vantagens sociais e vantagens ambientais. Que é um combustível limpo, né? Limpo, ele é um combustível orgânico. Comparando diretamente com diesel fóssil, ele reduz em mais de 70% as emissões de gases de efeito estufa, né? Que é o grande problema hoje mundial relacionado a mudanças climáticas. Além disso, ele reduz também material particulado. Material particulado, que é Vicente, são as partículas mínimas de poluição que estão dispersas no ambiente. Aqui nesse momento aqui, apesar de toda a limpeza do ambiente, a gente tem material particulado, em pequeníssimas quantidades. Agora, nos locais onde tem um trânsito intenso com veículos movidos a diesel, a quantidade de material particulado é muito grande. Isso faz mal para quem? Para quem é asmático, para quem sofre do coração, para quem tem doenças pulmonares. Veja, agora no mês passado, de fevereiro, a EPE, que é a Empresa de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, lançou uma publicação falando da região metropolitana de São Paulo. Lá, eles mostram que mais de uma dezena de pessoas deixam de morrer por conta de um aumento da mistura do biodiesel. Hoje essa mistura está em 13% no diesel. Você falou que pode chegar a 30%. A 30% sem nenhuma necessidade de alteração. E por que não avança nesse sentido? Pô, aí tem vários fatores, né? Primeiro, qual que é a empresa dominante da questão do petróleo no Brasil? Petrobras, que está no centro de uma crise, ressalte-se. Pois é. O que acontece? Nós precisamos ter um olhar, Vicente, de longo prazo. O mundo todo está convergindo para a bioeconomia. Você veja o caso da Alemanha, por exemplo. A Alemanha está investindo bilhões de reais porque diz o seguinte, a atividade econômica que vai sair o país da crise é atividade ligada à sustentabilidade. O que nós estamos falando aqui, Vicente, é da sustentabilidade não só econômica, mas da sustentabilidade ambiental. Que é vital, né, para a sobrevivência da espécie humana, né? Exato. E o que nós temos? O Brasil é um país mega biodiverso, não é verdade? Sim. Entretanto, já demonstrei aqui um produto, que é a soja, a exportação da soja em grão sem industrializar. Então, a gente precisa de um incentivo maior para a industrialização, para gerar emprego aqui no país. E não levar a soja lá para o leste asiático e lá ele ser industrializado. Mas tem essa política, ela é clara hoje,
porque tempos atrás foi discutido muito sobre essa questão da política do biodiesel, né? Isso ficou pelo meio do caminho, onde foi que se perdeu? O que acontece é o seguinte, nós temos já uma previsibilidade estabelecida. Hoje nós estamos com 13% da mistura e é importante dizer que temos uma legislação que dá o suporte, né? Além da lei, tem uma resolução do CNPE, do Conselho Nacional de Política Energética, que diz o seguinte, ano que vem, 2022, vai ser 14% de mistura. E no ano de 2023, 15% de mistura. Então vai aumentando gradualmente. Gradualmente. Então isso já dá uma previsibilidade. Hoje, essas indústrias que estão colocadas nesses diversos estados que nós falamos, elas sempre atenderam a necessidade da mistura obrigatória do biodiesel. Nesse período recente da pandemia, que virou do avesso uma série de atividades econômicas, é que aconteceram algumas oscilações, mas agora, por exemplo, nós estamos hoje dia 4 de março? Hoje é dia 5 de março. Hoje já temos 13% de biodiesel no diesel. E nós devemos avançar mais. E como avançar mais? Estabelecendo uma trajetória com a previsibilidade para que a indústria também esteja preparada para isso. Mas como se faz isso? Como se faz isso? Com uma definição do que vai ser além do ano de 2023. Hoje esse cenário não está claro. Hoje está claro. A partir de 2023. A partir de 2023 ainda não. Precisa de uma nova legislação para definir se 2024 vai ser 16%, 2025. Essa é a nossa defesa. Chegar em 2028 com 20% de biodiesel no diesel. Para você ver, Vicente, a indústria hoje já tem, reconhecidamente pela própria Agência Nacional do Petróleo, uma capacidade instalada de produzir cerca de 12 bilhões de litros ano. Essa é a capacidade instalada. Instalada. E quanto que se produz hoje? 7 bilhões de litros ano. Esse ano de 2021, nós devemos produzir cerca de 7 bilhões de litros. Veja que é um número já considerável. E, por exemplo, então, à medida que vai aumentando a mistura, o percentual de mistura, você ainda tem capacidade para atender e tempo para fazer novos investimentos, para ampliar a produção. Nós estamos com várias indústrias sendo montadas e eu vou te dar um exemplo sobre esses 7 bilhões. O que significa 7 bilhões de litros produzidos por ano? Significa 7 bilhões de litros de diesel fóssil que não foram importados e que não foram lançados seus poluentes na atmosfera. Então, é uma energia limpa. É limpa. O que significa isso para a sociedade? Além do gasto com internações. Vicente, qual que é o grande problema que nós estamos vivendo aqui na cidade hoje? Falta de leitos. Falta de leitos. O uso do combustível fóssil, ele alimenta o uso de leitos hospitalares. Ele interfere diretamente na internação de pessoas. Quem são as pessoas? Principalmente os mais velhos, as crianças e aqueles que utilizam o serviço de transporte, que estão mais devidamente vinculados ao uso desse combustível fóssil. Então, aumentar a mistura de biodiesel significa reduzir internações, significa melhor qualidade de vida para as pessoas, significa menos gasto público com as internações e mortes. Ô, Donizete, diante de tantas vantagens, por que não se tem uma política de longo prazo para o setor? Porque isso exige investimento, os investimentos demoram para dar resultado. Por que está faltando visão ao governo? Qual é o problema? Na realidade, nós temos ainda assim, um país muito culturalmente ligado à questão do petróleo. Tudo gira em torno, né, da indústria petroleira. Mas ainda é preciso dar uma abertura, uma clarividência maior de como é que funciona isso, quantos empregos geram, quais são os benefícios e os malefícios que isso ocasiona, qual é a direção que o mundo está indo. Essa leitura, eu acho que não é só do governo. Essa é a leitura que a sociedade, e agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto, que cada um de nós, cidadãos, precisamos de conhecer
Hoje, quando você vai no supermercado, você quer saber a origem do seu produto. Só que nós andamos de carro e nós não queremos saber a origem do combustível que nós estamos utilizando. A gente só fica preocupado com o preço, né? Com o preço. Mas o preço, ele está diretamente ligado a isso, à previsibilidade, ao aumento dessa mistura, à ampliação da indústria, ao fomento de aumentar o processamento da soja nacional. Então, nós temos diversos fatores que interferem nisso. Mas não podemos ter uma leitura somente da questão financeira imediata, né? Esse próprio estudo da EPE, eles estão ampliando o estudo, mostrando todas as vantagens, eu estou chamando assim de uma contabilidade socioeconômica e ambiental. É a mesma coisa que você tomar uma água suja, isso vai causar um problema para você. Então é preciso usar uma água cada vez mais limpa. E essa água cada vez mais limpa, mais bem tratada, isso representa hoje a tecnologia que nós temos já para a produção de biodiesel. Hoje, por exemplo, o setor ele tem trânsito dentro do governo para apresentar suas propostas e projetos para ampliação da produção? Eu posso dizer que nós temos tido um diálogo muito amplo e permanente com o Ministério de Minas e Energia, com setores do Ministério da Agricultura, com setores do Ministério da Economia, mas ainda diante de uma situação que existem alguns, vamos dizer, setores da economia que não entendem muito bem esse complexo do biodiesel e as vantagens que tem. Às vezes há resistência no aumento da mistura, às vezes por fabricantes de equipamentos. Só que aqui no Brasil nós estamos com 13% da mistura. Nos Estados Unidos, alguns estados já usam 20%. 20%. E são os mesmos fabricantes de equipamentos que aqui a gente produz com 13%. Às vezes, esses fabricantes alegam, não, mas na Europa usa 7%. Por quê? Porque a Europa não tem matéria-prima para produzir. A limitação não é na tecnologia do combustível. É na produção, né? É na quantidade de produto que tem disponível para atender o mercado. E é mesmo assim, veja só, Vicente, o biodiesel produzido aqui no Brasil, ele tem qualidades, pela especificação estabelecida pela ANP, melhores do que o biodiesel produzido na Europa, que o biodiesel produzido nos Estados Unidos, no Canadá, né? E hoje nós temos países, por exemplo, a Indonésia, que está utilizando 30% de biodiesel no diesel, né? Então a gente não tem essa limitação da mistura, né, que hoje tentam, às vezes, colocar aqui. O que é preciso é isso que você falou. O que é preciso fazer? É preciso que a sociedade, os parlamentares e o governo tenham essa leitura de longo prazo para que a gente possa avançar gradativamente, com estabilidade, com segurança jurídica, porque é isso que nós precisamos para ampliar esse investimento, para poder desenvolver mais o interior do país. Hoje, Donizete, qual é o tamanho do mercado e qual é o potencial de crescimento que vocês têm? Então, hoje nós estamos produzindo 7 bilhões de litros ano, numa mistura de 13%. Sim. Né? Nós queremos chegar em 2028 com 20% da mistura. Então, a gente fazendo uma conta mais ou menos aqui, assim, de cabeça, seria produzir aproximadamente uns 18 bilhões de litros de biodiesel, né? Nós já temos a capacidade instalada para 16 hoje. Mas se nós tivermos uma política já definida com essa previsibilidade, o setor empresarial responde, e responde rapidamente. Né? Porque... E tem dinheiro para investir. Tem dinheiro, porque esse é um negócio que não interessa somente a um setor. É um negócio que interessa aos fabricantes de equipamento, aos fabricantes de insumos, à produção agrícola nacional para diversificar. Quem é o grande comprador de soja do Brasil hoje? É a China. Né? Só que nós estamos falando aqui hoje de 50 indústrias comprando soja. Então a gente diversifica internamente esse mercado, agregando valor para a nossa produção. Né? O que faz com o farelo de soja que é produzido? Alimento. O alimento vai ser produzido aonde? Dentro do Brasil, para a gente vender frango, vender carne. Né? Hoje, 80% da soja que é produzida, China. Se nós diversificarmos
produzindo carnes e derivados lácteos, etc., nós vamos ter centenas de países adquirindo o produto nacional. Pois é, tem um potencial enorme. Eu vou pedir licença um minutinho para você. A gente vai fazer um breve intervalo. O CB Agro volta daqui a pouquinho. Aqui comigo no estúdio hoje, Donizete Tokarski, diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene, a Ubra Bio. A gente volta já já. CB Agro está de volta. Hoje recebemos aqui Donizete Tokarski, diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e de Bioquerosene, a Ubra Bio. Agora eu consegui falar, Donizete. Donizete, a gente assistiu nas últimas semanas uma crise enorme envolvendo a Petrobras e o pano de fundo estava o diesel, né? Muitos caminhoneiros reclamando dos altos preços do diesel. O presidente Jair Bolsonaro interveio na Petrobras, mudou a presidência. Como é que você avalia essa questão? Por que tem essa crise do diesel e como o biodiesel pode amenizar esse quadro? Bom, a crise do diesel está relacionada a uma política externa violenta, né? O dólar hoje está quase 5,70. Né? Imagine isso há 2 anos atrás, como é que era o preço do dólar, era praticamente a metade. Né? Então, nós temos uma relação de mercado internacional muito ligado ao combustível fóssil. O biodiesel, ele é um produto nacional, com matéria-prima feita dentro de casa, com tecnologia já totalmente domesticada. O que é preciso? É preciso fortalecer esse processo de produção, como disse aqui, aumentando o esmagamento da produção nacional, dando essa curva de crescimento do combustível ao longo dos próximos anos, não só até 2023, mas para que a gente possa cada vez mais ampliar essa produção. Você sabe que a produção de energia é sempre a produção que está vinculado a uma grande quantidade. Você não pode produzir, basta ver na questão do etanol, quando se falava das mini usinas de etanol, que não progrediram. A produção de energia é sempre em grande quantidade. E o valor disso está também nas casas decimais. Então, é preciso ter, ao longo do tempo, essa segurança para que o investimento aconteça, para que amplie essa produção e, consequentemente, a gente tenha um engajamento maior. Há poucos anos atrás, a gente tinha uma produção de biodiesel, né, um preço extremamente mais favorável do que o diesel fóssil. Mesmo assim, não houve um aumento significativo. Por quê? Por conta dessa cultura que eu falei, a cultura do petróleo. Tem que virar a chave. Tem que virar a chave, sair da mesmice. Eu acho que está na hora de sair da zona de conforto. E a zona de conforto que estamos, quando vinculado diretamente a um produto, deixa de olhar as outras possibilidades que nós temos. Então, nós temos que ter essa leitura do que nós falamos aqui, da bioeconomia nacional, das grandes potencialidades que nós temos para produzir biodiesel, não somente a soja, não somente o sebo bovino, não somente o óleo residual, que pode crescer significativamente, mas se a gente ampliar mais, gerar mais emprego, gerar mais oferta desse produto no interior do país. Tem uma pergunta aqui do Rogério Lacerda, ele fala, você está citando essa questão dos ganhos ambientais do biodiesel. De alguma forma, o biodiesel, ele interfere no efeito estufa? E aí eu queria acrescentar sobre como essa questão do biodiesel contribui ou se encaixa dentro desses acordos internacionais, como o Acordo de Paris. Excelente pergunta, do Roberto, né? Não, Rogério Lacerda. Rogério, obrigado, Rogério. Na realidade, é o seguinte, o que foi o Acordo de Paris? O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de 2030 em 37% das emissões relacionadas à emissão de 2005. Né? O que o biodiesel faz? Ele reduz em 70% as emissões quando comparado com o diesel fóssil. Então, ele interfere imediatamente. Numa mistura de 13% de biodiesel, ele reduz 9%
das emissões do combustível que está sendo utilizado. Então, o biodiesel hoje ele está em todo o país, né? Só que o diesel que o consumidor se abastece na bomba, ele já está reduzindo em 9% as emissões. Então, é significativo o ganho ambiental. Só que foi o que eu falei, além da redução de gás de efeito estufa, tem outros produtos cancerígenos que são de origem fóssil. E o biodiesel, ele reduz significativamente, ou às vezes até zera, esses produtos em função da origem orgânica que ele tem. Entendi. A pergunta agora é da Bebeta. Ela cita o seguinte: a Europa já está muito desenvolvida nessa questão do carro elétrico e do carro híbrido, né? Então, por que o governo brasileiro ainda resiste em melhorar as políticas para a população e investir em ações que preservem mais o meio ambiente, como o biodiesel, por exemplo? Pois é. Eu nem vou entrar na questão do carro elétrico, né? Porque as contas ainda não fecham como a sociedade imagina. Porque quando fala em carro elétrico, a pessoa imagina que entrou dentro do carro e o carro não gasta nada. Não é assim. O carro, para ser produzido... custa caro um carro elétrico, hein? Ele custa caro, a bateria custa caro, de onde vêm os materiais produzidos para produzir a bateria, a energia custa caro e depois a gente tem o efeito residual das baterias e de todos esses processos de produção. Então, não se iludam, o carro elétrico não é a salvação do país, muito menos agora. Nós temos um período de transição que, no nosso caso, a gente tem uma vantagem muito grande, Vicente. É isso que precisamos de compreender. É essa capacidade do agro de produzir matéria-prima para produzir combustível verde. O biodiesel, eu digo, o biodiesel é o combustível que alimenta o país. Por que alimenta? Porque eu já demonstrei aqui. Se você usa um óleo de biodiesel, 1 litro de óleo, 1 litro de biodiesel, você está produzindo 4 quilos de farelo. E esse 4 quilos de farelo vira alimento. Aí você fala assim, mas o biodiesel ele compete com a alimentação? De jeito nenhum. Porque eu tenho certeza que na sua casa e na casa de todos que estão nos assistindo, cada vez mais estão utilizando menos óleo, menos fritura. E quando utilizam óleo, às vezes tentam utilizar um azeite, um outro produto, substituindo o óleo de soja e assim por diante. Então, esse produto, o óleo, ele é praticamente residual. Então, nós temos essa capacidade de produzir, diferentemente de outros países que tiram diretamente da alimentação para produzir... Como é o caso dos Estados Unidos, né? Da questão do milho, né? Porque lá o biodiesel basicamente vem do milho, né? Exatamente. Lá, ou você vai fazer um produto ou vai fazer o outro vinculado à questão da alimentação. Mas no Brasil, nós temos essa segurança de produzir um combustível limpo e melhorando diversos aspectos aí. Sem faltar alimentos na mesa da população, que é o que importa. Ao contrário, quando eu digo que nós estamos produzindo o alimento utilizando o biodiesel, é porque nós já estamos produzindo esse combustível no interior do país, diminuindo o transporte das regiões litorâneas para o interior. Aqui nós temos, aqui perto de Brasília, nós temos fábricas de biodiesel em Formosa, nós temos aqui em Anápolis, nós temos aqui em Ipameri, nós temos em Porongatu. Veja só, quando que a gente sonhava em ter um poço de petróleo? Na realidade é um poço de petróleo que nós temos em cada... É o petróleo verde, o biodiesel é o petróleo verde. Dá para fazer uma tabelinha entre o álcool, o etanol e o biodiesel para fazer esse abastecimento totalmente verde e compatível com a preservação do meio ambiente? É possível, mas não ainda depende de muito desenvolvimento tecnológico, porque são motores distintos. Quando você coloca o etanol, você coloca num motor ciclo Otto, que funciona com gasolina. Quando você coloca o biodiesel, você coloca no motor que chama ciclo diesel, que hoje a gente não tem tempo ainda de colocar toda a história de como é que começou o diesel e etc. Mas, assim, são motores distintos, de explosão interna. Mas eles podem ser preponderantes para esses dois motores. São.
Podem ser. É isso que eu falei. O biodiesel, você pode usar até uma mistura de 100% de biodiesel? Pode, mas a gente não recomenda isso. A gente recomenda que essa transição energética para outros tipos de combustível seja ainda da mistura do biodiesel com o diesel. Veja só, rapidamente. Você fala assim, o diesel S10. O que é o diesel S10? Diesel S10 é um diesel com 10 partes por milhão de enxofre. Né? O diesel comum tem 500 partes por milhão de enxofre. Né? Então tem muito enxofre. O que o enxofre faz? Transforma em ácido sulfúrico, que faz mal para a saúde e para todo mundo aí. Né? O que o biodiesel faz no diesel S10? Ele tem um poder de lubricidade muito grande, de tal sorte que o biodiesel potencializa o uso do diesel fóssil. Então, é uma mistura vantajosa para o motor. Com relação a emprego, qual o potencial de criação de emprego dessa indústria do biodiesel? Hoje vocês já empregam quanto? Hoje, cerca de 1,5 milhão de pessoas estão vinculadas à produção de biodiesel. E quero dizer, cerca de 300 mil agricultores familiares estão vinculados também à produção do biodiesel. Por quê? O biodiesel, para ser vendido no leilão, como é feito o leilão público, com transparência, com todos os processos de lisura que acontece hoje, a indústria tem que ter o selo, que chama selo biocombustível social. E esse selo biocombustível social adquire da agricultura familiar 5 bilhões de reais por ano de matéria-prima da agricultura familiar, gerando emprego no campo, diversificando fixando as famílias no campo. Exatamente, e aumentando, porque a indústria é obrigada a dar assistência técnica, a promover o fomento à atividade agrícola desses agricultores familiares. E o perfil desse trabalhador, ele é um trabalhador muito qualificado? Não, é obrigação até da indústria qualificar, que são agricultores familiares, né? Assim, que chama pequenos produtores rurais. Então, cerca de 30% da matéria-prima vem desses agricultores. O restante, logicamente, vem da agricultura empresarial, moderna e assim por diante. Mas cada vez mais o processo de transferência de tecnologia da indústria para os agricultores familiares é feito com a disponibilização de técnicos e todo o corpo técnico para melhorar essa produção. Donizete Tokarski, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no CB Agro. Você já está convidado para uma nova conversa, porque a gente ficou sem falar um monte de assunto, né? Porque esse tema realmente é fascinante e é o futuro, né? Exato. A gente tem que parar, como você disse, de ficar pensando só em petróleo, que é altamente poluente, né? E ninguém mais quer poluir, vamos preservar o meio ambiente. O Brasil pode ser um grande destaque nesse mercado aí. Daniel Tokarski, Donizete Tokarski, superintendente da União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene. Muito obrigado. CB Agro fica por aqui. Bom fim de semana. Muito obrigado pela companhia. Até breve.